Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru e pelos canais das emissoras legislativas da Rede Pública de Televisão a partir de Bauru na TV Câmara, pelos sinais abertos e fechados. Nós estamos fazendo a roda de entrevistas especiais com os candidatos a prefeito, candidatos e candidatas aqui em Bauru nas eleições 2024. Hoje nós vamos conversar com o professor de Arquitetura e Urbanismo, José Chaides. O Chaides é candidato a prefeito pelo PDT. Chaides, obrigado por participar dessa rodada conosco aqui pela Rádio TV Câmara. Eu que agradeço. Nós estamos aí nas vésperas da eleição e estamos aqui pedindo voto no 12 para a gente mudar Bauru. Chaides, eu vou tentar fazer alguns temas aqui para que a gente possa tentar ver os desafios que você propõe para a população nessa reta final. Saúde, o Bauru tem uma construção de hospital municipal que provavelmente, se o senhor for eleito, o senhor vai ter que equipar e colocar gente lá dentro, segundo o lançamento do atual governo. E tem uma rede de programas de saúde da família bastante tacanha. Por exemplo, nós temos 17 unidades de saúde da família para um quadro, segundo o Ministério, de 85 programas de saúde da família para a nossa população. Como você vai enfrentar esse tema? Bom, se de fato a questão do hospital estiver na pauta, nós vamos ter que colocar dentro da condição orçamentária do município. Mas o programa mais importante nosso de governo, que a população saiba, é exatamente esse de atender as pessoas antes delas estarem acometidas com doença. Porque tratar a doença depois dela instalada é atacar no varejo o problema de promoção da saúde. Eu e a Ana e o PDT temos um programa de saúde preventiva. É a saúde que se estende de uma forma integrativa ao esporte, à cultura, ao lazer, às praças da cidade. Nós aprovamos já o ano passado na Conferência Municipal de Saúde a possibilidade de contratação de agentes para poder fazer programas com as crianças, com os obesos, com as mulheres, com as pessoas idosas nos seus bairros, coisas que Bauru hoje não possui, e isso está atrelado a toda uma extensão do PSF, também do EMAD e também da busca ativa para promover a saúde antes que a doença se instale. E é isso que a nossa cidade não fez nos últimos governos e nós faremos essa grande transformação na saúde na nossa cidade. Para fazer esse programa, você tem que fazer uma prioridade ao longo do tempo para mudar o modelo atual que tem, por exemplo, uns serviços volumosos em terceirização como a UPA do Meridote e as escalas da Fundação de Saúde, que já é um volume significativo de recursos da pasta, que chega a ser 23%, 25% da nossa receita corrente líquida. Como é que você pretende inverter esse processo para ter recursos para fazer o que você disse? Esse é um trabalho de planejamento que hoje não ocorre, porque tudo tem sido feito no varejo. Não há planejamento na saúde, não há planejamento na educação, não há planejamento na cidade, não há planejamento nos esportes, não há planejamento nos programas, eles não se interagem entre si e nós faremos de forma dialogada com todos os servidores, com os gestores, para que a gente consiga devagar ir alterando isso, porque nós temos certeza, Nelson, que na medida que a gente atenda essa promoção de saúde, nós vamos estar diminuindo filas nas UBSs, nas UPAs, nós diminuiremos também a necessidade do leito numa situação imediata, porque nós podemos estar tratando das pessoas idosas nas suas casas. E então é uma inversão que a gente tem que fazer, porque senão só vai acumular o problema na ponta lá da saúde. O esgoto, como você sabe, tem a lei de concessão do esgoto aprovada nesta gestão pela Câmara Municipal de Bauru, em andamento a publicação do edital, com o desafio de incluir drenagem junto, um custo que está estabelecido também com financiar o DAE para outros serviços em pelo menos 15% a ser pago pelo eventual concessionário. Se você termina a ET do distrito nesse formato ou tem outra solução? Primeiro, nós fomos os primeiros a sermos contra essa modelagem de concessão do tratamento de esgoto em Bauru. Nós somos absolutamente contra o que a prefeita encaminhou. Nós não acreditamos que ela consiga fazer essas licitações neste ano, até porque nós acreditamos que ela, perdendo a eleição,
nós teremos que dialogar e mudar esse panorama dessa concessão. Nós temos recursos a fundo perdido para terminar a obra da ET, e isso é uma questão de falta de gestão que não permitiu que isso ocorresse. E aí, Nelson, a questão da drenagem, eu tenho debatido muito a injustiça que a drenagem nessa modelagem ela vai causar, especialmente para bares, lanchonetes, restaurantes, pessoas com vários familiares. Por quê? Porque não é correto colocar o custo de qualquer obra de drenagem no custo da conta de água de consumo tratada, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na medida em que você cobre o custo pelo volume de consumo, você vai estar penalizando aqueles que mais gastam água no dia a dia, que são bares, lanchonetes, restaurantes, famílias com várias pessoas. E pior, nós vamos estar dividindo essa despesa das nações para toda a cidade, o que também é incorreto. Existiriam medidas que nós vamos fazer, que será regulamentar o plano diretor nos primeiros 6 meses de nosso governo, aonde nós vamos regulamentar contribuição de melhorias, nós queremos regulamentar a contrapartida por maior verticalização ao longo de toda a Nações Unidas e com isso poder ter recursos também para fazer drenagem por etapas e também a busca de recursos a fundo perdido, que esse governo não soube fazer por razões políticas, por razões de falta de vontade e que nós vamos fazer isso, porque nós teremos uma interação com o governo federal e também com o estadual. Chades, então você pretende concluir a estação de tratamento de esgoto no modelo de licitação fora da concessão e resolver as outras questões com a proposta que você disse? Exatamente, porque nós não acreditamos que a prefeita terá condições de fazer essa licitação dentro dessa modelagem, uma vez que ela vai perder a eleição e nós teremos que rediscutir esse modelo. Para regulamentar todos esses pontos que você disse, a contribuição de melhoria, mais o plano diretor, que evidentemente é muito importante, você tem um vácuo sobre a chamada lei das contrapartidas. Aqui uma expressão sinônima usada para uma série de falta de regras com o setor que empreende na cidade. O que você pretende fazer sobre esta carência da chamada lei de contrapartidas? Na verdade, o que se chama de lei de contrapartidas é um conjunto. Nós temos pelo menos 15 contrapartidas positivas ao setor empresarial. Por exemplo, Nelson, as pessoas que são proprietárias de florestas urbanas hoje não sabem que elas têm condições, elas têm um ativo que elas poderiam estar aplicando nas Nações Unidas, em avenidas importantes da cidade ou em alguns setores onde o plano diretor orientasse que ela poderia recuperar aquele potencial construtivo que ele não vai poder fazer naquelas florestas. Então, essas pessoas terão esses incentivos. Outro, patrimônio histórico. Nós temos tantos imóveis de patrimônio histórico na cidade. Olha esse eixo ferroviário, esse Y, que divide a nossa cidade, que é um eixo que pode ser levado, e na nossa proposta nós queremos recuperar esse eixo para o setor produtivo, para gerar emprego e renda. Cada edifício desses abandonados, parado, pode ser edifício entrar uma fábrica, entrar uma incubadora de cooperativas, entrar um setor para artesãos, para microempresas, né, recuperar esse patrimônio ao longo da ferrovia. E esse patrimônio pode ser incentivado tanto aqueles edifícios públicos quanto os edifícios privados, e aí tem contrapartidas positivas que hoje não são recuperadas. As pessoas não sabem, né? Por exemplo, um edifício Milanese ou o Hotel Cariani, o mesmo edifício público, que uma vez ele ficando ali com 2, 3 pavimentos, a diferença dele para o potencial 5 que o centro tem é um ativo que ele pode vender, que ele pode criar parceria ou ele pode utilizar em outro local, e isso é milhões de reais e sequer está regulamentado a favor dos empresários de Bauru. Inclui na tua lista a chamada lista dos esqueletos urbanos, como exemplos a estação ferroviária, o CSU da Bela Vista degradado, temos uma usina de leite desde a gestão de São Costa Parado, em Tibiriçá, São Bódromo, e um volume considerável, de outro lado, de prédios públicos alugados. Aqui na questão de aluguel ou não temos um centro administrativo. É muita prioridade com muitos investimentos. Como é que o senhor vê este pacote? Você tem que pensar o seguinte, Nelson, é o que a gente vai propor e estamos discutindo isso com o setor empresarial. Ao invés da prefeitura
buscar recursos para, por exemplo, investir em novos distritos longe, o que seria importante também. Nós fizemos isso em 93 com o Distrito 3, e também com uma ampliação do Distrito 2, mas você pode buscar recursos para ir restaurando de forma adequada cada edifício desse, cada área dessas ao longo do eixo ferroviário e cedendo ao setor privado por concessão, por tempo determinado ou até mesmo em outras modelagens que é possível em termos de parceria. No lixo tem uma série de pautas ambientais, mas para ser específico e objetivo para aproveitar o nosso tempo, a atual gestão tentou e foi rejeitada pela Câmara a criação da taxa do lixo depois de apresentar um estudo considerado defasado em relação à estrutura. Não tem tratamento final e aumento de coleta seletiva, e tem a questão das cooperativas. Mas para ir para a questão objetiva, se você pretende, como determinam, por exemplo, ou indicam os estudos de que a população teria que pagar pela chamada taxa de lixo, pelos serviços relacionados a esse setor. Nós somos contra qualquer oneração às pessoas num momento como esse, que já tem possibilidades de ser onerados, como essa questão da água, etc. Então, a princípio, nós somos contra qualquer ônus a mais para a comunidade. Nós temos que repensar a Indurb, repensar a questão do lixo. Acho que a questão é muito mais de gestão, é muito mais de falta de projeto, de busca de recursos para dar condições objetivas. Eu conheço cidades, aqui Assis, por exemplo, que essa questão do lixo foi tratada de uma forma como incubadora de cooperativa, formando os catadores, e que virou um modelo na região e que Bauru nunca foi ver com atenção. E são a própria cooperativa que, no final das contas, recebe o recurso que a prefeitura hoje orienta para a Indurb, para fazer isso, e que poderia ser melhor aplicado, com mais eficiência, mais eficácia. A questão é um pouco maior. Nós queremos evitar, de antemão, a possibilidade de que as pessoas venham a pagar mais por um serviço que seja ineficaz. Abastecimento de água, desde o final de 2018, tem uma modificação da lei municipal chamado Plano de Estiagem, que passou a financiar boa parte dos serviços ou investimentos necessários do dia a dia do Plano Diretor de Águas, que existe desde 2015, setorização e interligação. Porém, temos para os projetos mais volumosos que ou construir uma ETA, segundo este plano, ou reformar, ou fazer uma nova captação, ou outra alternativa. Como você pretende atacar esta questão específica de abastecimento? É lógico que, num curto prazo, com a crise hídrica que estamos passando, eu sou solidário a todas as pessoas. Tenho encontrado gente nos supermercados reclamando que na sua casa fica 10 dias sem água, outros uma semana. Então, você veja só, é um problema grave e que tem que ser resolvido com mais armazenagem, aumentar o número de reservatórios. Nós temos que estimular e até incentivar que as pessoas tenham mais reservatórios nas suas casas. Nós temos que criar uma consciência de uso da água para as pessoas usarem melhor e com mais eficiência também a água. E isso daria resultado de curto prazo. Agora, a longo prazo, Nelson, ou dentro ainda de um governo, nós temos que começar um programa regional, de preservação daquela que é a grande caixa d'água necessária para preservar o Rio Batalha, o Rio Bauru e seus afluentes, que é a maneira de ocupar essas cabeceiras e as áreas de recargas do Batalha, do Rio Bauru e dos rios, de uma forma que não agrida a produção de água. Hoje o Rio Batalha está sendo ocupado em suas cabeceiras, por falta de um planejamento regional, com espécimes de plantas nativas que estão absorvendo água, que estão matando o Rio Batalha. Se nós não cuidarmos disso do ponto de vista regional, vai matar o Rio Batalha, nós vamos ter que buscar água em outro lugar. Então isso é uma política regional que os últimos governos, ditos ambientalistas, e este não cuidou, não fez nenhuma ação nesse sentido. Por outro lado, cientificamente, a gente está acompanhando um trabalho de várias universidades aqui em Bauru, que mostra que a questão do lençol freático do aquífero Guarani, nessa região que ele já vem sendo explorado, ele vem sendo rebaixado, e ele é a parte mais baixa do aquífero na nossa região. E que, no entanto, na região norte da cidade, para onde está Nações Norte, a Mulsa Tubias, onde a cidade deveria ter se desenvolvido ao longo desse tempo, de 2008 para cá, é a região que tem mais água.
Então, por que não fazer os novos poços nessas regiões para orientar o desenvolvimento e deles, através de todo esse sistema de interligação de canalizações, a reabastecer os setores que mais precisam. Mas é ali o lugar certo que deveria estar sendo perfurado poços. Vulnerabilidade social. Cidades que têm concentração de produção em serviços, cidades médias como a nossa, costumam repetir dificuldades de atacar em várias frentes vulnerabilidade social, tem drogadição e outros fatores no meio, e precisam de políticas setoriais ou intersetoriais. Como você pretende juntar essas questões para resolver ou minimizar os efeitos da vulnerabilidade social em crescimento? Nós temos nessa área cerca de 1/3 da nossa população vivendo de ajuda, de programas sociais, e não tem jeito de resolver isso de um dia para o outro, mas são programas que nós, dentro do nosso plano de governo, ele vai desde a busca de recursos para fazer isso, mas também nós queremos criar programas locais, tipo hortas urbanas, queremos criar programas de atenção objetiva aos moradores de rua, programas ligados à educação, saúde, para minimizar as consequências dessas pessoas, do local de atendê-las, de dormir, de alimentação, incentivar inclusive as igrejas, né, que hoje fazem um trabalho, Nelson, que sem elas não seria possível, porque esses parceiros todos nessa área são muito importantes e às vezes são tratados de uma forma vamos dizer assim, com preconceito, mas que são fundamentais. Imagina se não houvesse esses programas sociais individuais e desses grupos na cidade para dar essa atenção. Agora, a médio e longo prazo, nós temos que desenvolver emprego, nós temos que capacitar essas pessoas para o trabalho, nós temos que colocar essas pessoas em programas de recuperação e de saúde de uma forma adequada. Temos que lembrar, Nelson, que Bauru foi pioneira nessa discussão sobre drogadição, sobre vamos dizer assim, do CAPES, né, a atenção a essas pessoas, e Bauru perdeu isso nos últimos governos. Né? Eu acho que Bauru pode voltar a ser polo nas diversas áreas que nós estamos falando, inclusive nessa forma de atender as pessoas mais vulneráveis. Dentro da vulnerabilidade, nós temos 44 núcleos de favelas em Bauru, Nelson, que estão esquecidos dos programas de governo locais. Né? Na luz que a prefeita encaminhou para a Câmara, sequer os mapas das ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, estavam demarcados. Ou seja, não existia projeto objetivo para moradia, para condições de infraestrutura, para condições de equipamentos públicos, para lazer das crianças, para esporte, para saúde preventiva. E nós queremos também, nesse sentido, fazer um programa amplo que envolva as ZEIs como conceito, né? As Zonas Especiais de Interesse Social, onde não só a regularização fundiária, a habitação digna, a infraestrutura, o equipamento público, todos esses programas sociais sejam concentrados nos territórios para minimizar esse problema social na cidade. Então, por acrescentar um tempo para concluir esse raciocínio, porque tem a habitação social nisso como uma demanda crescente por várias razões. Exatamente, porque esse programa de habitação, Nelson, nós temos um projeto para Bauru, mas que ele vai servir de modelo para cidades médias do Brasil todo. Que nós queremos criar um programa local de habitação social e de aluguel social, né? E ele tem a ver com as contrapartidas. Nós queremos conceder cada vez mais que os empresários construam mais, verticalizem mais, mas mediante uma contrapartida que diretamente nós vamos aplicar na construção de moradias sociais para as pessoas, aquelas mais vulneráveis, que sequer os programas do Minha Casa Minha Vida têm conseguido atingir. Chaydes, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio e TV Câmara, nessa missão pública em relação às eleições de 2024. Eu que agradeço, Nelson. Eu faço aqui um convite a cada um de vocês, eleitores, a votarem no 12, Chaydes, Ana Maria, e por uma Bauru melhor. Nós queremos ser essa dupla que vai fazer essa travessia de uma cidade que é caótica, que cuida das coisas só no varejo, que perde muito dinheiro em desapropriações, em recursos que não são transparentes, para uma cidade planejada, para uma cidade humanizada, com muito trabalho. Venha com a gente, um abraço a todos vocês, por Bauru. Obrigado a você que nos acompanhou pela Rádio e TV Câmara Bauru. Todos os candidatos estão na página da TV Câmara do YouTube para você acompanhar na nossa programação.